Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aula de português, livro de gramática, vocês vão pegar lá na página 49, que vai trazer um pouquinho mais sobre o assunto desses dias, que foi sobre pontuação, tá? Deem uma lidinha, que é bom vocês verem novos exemplos, né? Conhecer um pouquinho mais, né? Então, não deixem de ler, são 2 páginas, a 49 e a 50, é rapidinho. E vocês começam as atividades na página 51, tá? Então, colocar o ponto final no final das frases não tem segredo, né? Colocar o ponto final, não tem nem o que pensar. Vai lá no final da frase, lê e coloca o ponto final. Na A, na B e na C. Na 2, o ponto de interrogação, aquele guarda-chuvinho lá, aquele pontinho assim, né? Interrogação. Não é também, não é um ou outro, é só a interrogação que vocês vão usar no final das frases. Na 3, leia as frases e coloque o ponto de exclamação, aquele que é um pontinho, né, um pauzinho com um pontinho. Exclamação, que indica espanto, né? Vai lá, só colocar o ponto de exclamação. Na 4, ele traz para vocês criarem frases usando os sinais de pontuação pedido. São 2 frases de interrogação, quaisquer que vocês queiram. Você dormiu bem hoje? Ponto de exclamação. Nossa, que saudade de vocês. Então, e um ponto final. Eu gosto de brincar. Um ponto final. Eu gosto de brincar. Então, escolham aí, façam 2 frases cada uma e caprichem na letra, hein? Por favor. Esqueci de falar esses dias, mas não pode esquecer não, gente. Sempre tudo feito com muito capricho, tá? Complete o quadro com o que tá faltando, na página 52, né? Então, ele faz assim, ó. O que transmitir? Perguntar alguma coisa. Então, a frase, a resposta é pessoal. Como é que eu posso fazer assim pra vocês? Uma frase. Você foi à feira? Então, qual é a pontuação que usa? Vai colocar lá, né? O ponto de interrogação e só isso. Então, nas férias, ele deixa uma lacuna, a primeira lacuna em branco, né? Para vocês escreverem. E aí tem lá, frase, nas férias vou viajar para Aracaju. E o último usa, tá lá, um ponto final. Então, o que vocês vão preencher ali no primeiro? O que transmitir? Então, quando você usa um ponto final, você quer fazer o quê? Declarar alguma coisa. Então, isso aqui eu já acabei até respondendo por vocês. Então, colocar aí, declarar alguma coisa. E bolar aí uma frase, né? Na última quadradinho aqui, que está escrito assim, transmitir ideia de alegria, tristeza ou emoção. Vai criar uma frase que use o ponto de exclamação. E aí acabou esse exercício. Na 6, transformar as frases mudando somente a pontuação. Então, ó, mamãe está na sala e tem um ponto final. Então, vocês podem transformar de 2 maneiras. Colocando uma exclamação, mamãe está na sala. Ou colocar um ponto de interrogação. Aliás, as frases somente a pontuação. Pode ser ou um ou outro, tá? Posso colocar a exclamação, mamãe está na sala, ou mamãe está na sala. Usar o ponto de interrogação. Isso para os outros também. Só que aí ele vai apresentar de diferentes formas. Então, esse que eu dei exemplo para vocês está no ponto final. Nos outros exercícios, ele pode trazer interrogação, pode trazer exclamação. E aí vocês fazem aí essa mudança, ok? Na 7, observar os balõezinhos, que são aqueles balões de quadrinhos, né? E utilizar o ponto final, né? Observe os balões abaixo e utilize o ponto final. Ponto de exclamação ou ponto de interrogação para completá-los. Tem o A, o B e o C. Vocês vejam aí. É um diferente do outro, ok? Então, utilizem aí um para cada um. Na página 53, ele traz o exercício de ortografia. Fala um pouquinho de palavras com S com som de Z. Nós já até comentamos outras vezes, né? Em sala, fizemos alguns exercícios. Por exemplo, a palavra casa. A palavra casa dá a impressão de ter o som de Z.
mas é escrita com S. Palavra mesa, palavra frase também, né? E aí vocês têm um exercício lá que está escrito assim, primeiro, leia as palavras, separe as sílabas e escreva as vogais que vêm, antes e depois da letra S. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, que é a primeira aqui, dengoso, né? Então, eu separei dengoso, eu separei a palavra dengoso. E ele quer que vocês coloquem as vogais. Aqui vem antes do S e aqui vem depois do S. Então, eu coloquei o e o, ok? Então, vocês vão fazer assim para os outros exercícios que vierem também, tá? Depois tem lá, complete as palavras com S, e elas têm som de Z, e depois copie. Já está dizendo que todas elas são escritas com a letra S, tá? Todas. E aí vocês vão colocar, completar lá o S e reescrever todas elas novamente. Embaixo, lá na 3, separar sílabas das palavras. Então tem lá gostoso, vocês vão separar gos, tracinho to, tracinho zo, ou o famoso hífen, né? A gente pode chamar esse tracinho de hífen também. Fazer isso em todas as palavras. Só separar a sílaba, tranquilinho assim, tá? Na 4 da página 54, tá lá a primeira, organizar as palavras e formar a frase usando a inicial maiúscula e o ponto final. Então, ó lá, pessoal, tá escrito todas com letra minúscula. Então, a gente tem até nome próprio aí no meio com letra minúscula, precisa prestar atenção, né? Nome próprio sempre já dá a dica que é maiúsculo. Então, pensem nisso e coloquem aí em letra maiúscula, organizem a frase. Por exemplo, na A ficou assim, tá? Tá escrito sem uma ponta, tesoura comprou Denise. Então, posso organizar da seguinte forma: Denise comprou uma tesoura sem ponta. Ponto final, ok? E aí vocês vão fazer as outras, que é só até a D. Na 5, copie da atividade 4, essa aqui de cima, as palavras em que a consoante S apresenta som de Z. Descobre da A quais são as palavras, tá? São 2, depois vai na B, vai um por um, tá? Olhem com carinho, com cuidado e escrevam lá. Acompanhe as indicações. Tem lá a zebra e o besouro. A zebra, um Z representado pelo Z, e o besouro, um Z representado por S. Parece os dois que são Z. E agora ele pede aqui para vocês, ó, agora forme as palavras usando Z ou S e complete as indicações. Então, azeitona, eu vou escrever um Z, né? E aí, som de Z representado pela consoante Z, tá? E aí, se for um S, por exemplo, vou falar aqui a lasanha para vocês. Lasanha é com S. Então, som de Z representado pela consoante S. Tem dúvida? Pega o dicionário, né? Já conversei com vocês que o dicionário é super gostoso de trabalhar e a gente aprende bastante com ele também, tá? Que mais? Na 7, leia a frase e corrija conforme o que foi observado nas palavras acima. Então, tem lá o som de Z representado somente pela consoante Z. Será? Escrevam aí o que está errado, corrija, porque não é, né? E o exercício de cima está mostrando pra gente. E é isso, gramática a gente terminou aqui na 54. Um beijo e até a próxima.